Bom, então vou te convidar para sentar um pouquinho mais à frente na cadeira, no espaço ainda que você estiver. Unir as mãos em frente ao peito, fazer 3 respirações bem profundas, finalizando os ciclos das atividades que você estava fazendo antes. E abrindo a sua mente, conectando mente e coração, para que você possa estar presente no aqui e agora. Para que esse portal, vindo até você através do livro, possa chegar até a sua consciência e fazer com que você compreenda, entenda tudo aquilo que for dito, e que principalmente consiga fazer pequenas mudanças ou grandes mudanças na sua vida a partir dessa leitura. Que ninguém leve as discussões para o lado pessoal, e que nós possamos viver livres, felizes e em paz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Respira, relaxa as mãos. Abre os olhos devagarinho. Começamos, então, essa viagem através do capítulo 6. Nós iríamos discutir o capítulo 6 e 7, porém, como a Patrícia leu só o capítulo 6, nós iremos discutir somente o 6 hoje e deixaremos o capítulo 7. Discutiremos somente o 5 e deixaremos o capítulo 6 para a próxima semana. O capítulo 5, na verdade, ele é curto em termos de conteúdo, mas, porém, ele é extenso, assim, em reflexões, em paradas para refletir, para, de repente, voltar um pouquinho, ler de novo. Ele tem algumas coisas que, para mim, dentro dessa jornada minha de estudo, de estudar os Vedas, de estudar o autoconhecimento, já todos esses anos, e mais especificamente, mais profundamente, esses últimos 5 anos, tem muita coisa que faz sentido. Eu não sei se você percebeu, Patrícia, faz muito sentido com toda a nossa fala, que é mais voltada, assim, para o Vedanta, ou para essa filosofia do yoga, propriamente dita. Então, eu encontrei, assim, muitas conexões, muitas. Tanto nesse capítulo 5, quanto no capítulo 6. Talvez no capítulo 6, um pouco mais, porque ele já entra nessa linha da meditação, propriamente dita. E nesse capítulo 5 aqui, eu andei sublinhando algumas partes, e a primeira parte sublinhada foi que, nesses estágios, o cérebro e o corpo são mais um registro do passado, são um mapa para o futuro que você criou em sua mente. Seus pensamentos se tornaram sua experiência e você se tornou o placebo. É de como nós nos tornamos o próprio placebo. Ele explica exatamente o porquê do título, por que você é o placebo. Porque, na verdade, ele cita, inclusive, nesse capítulo, algumas experiências feitas em capítulos anteriores. Ele cita um exemplo de um homem, que tem até aí nas discussões nossas, não lembro qual dos capítulos foi, e ele melhorou, acreditando que existia um medicamento feito para aquela doença e que ele quis muito experimentar, e era um placebo, e aí ele tomou e ele melhorou de um câncer. E aí a mídia divulgou que aquele remédio, que aquele medicamento era falso, que não resolvia problema nenhum, e o câncer dele voltou. O médico convenceu ele a tomar novamente, o câncer recuou, e aí no ano seguinte ele acabou morrendo, porque ele mesmo criava a sua própria resistência àquela doença, porque se o remédio era o placebo, então ele mesmo era o placebo, ele criava a resistência, a doença melhorava, e aí quando colocavam alguma coisa na mente dele para ele desacreditar naquilo, essa doença voltava. Então, isso foi bem significativo, e ele traz novamente aqui, e ele traz também algumas histórias de ensaios mais bem-sucedidos, e nessa parte do capítulo eu sublinhei que essa parte que diz assim: quando estou em uma reunião, assistindo a um filme ou na cama antes de dormir, sempre visualizo fazendo jogadas. Muitas das jogadas que fiz no jogo,
Esse fala de um cara que ele Rodgers, acho que é, não lembro direito como que é, eu não sei como pronuncia, não lembro direito o nome todo dele aqui. Ele é jogador de golfe. Aaron Rodgers, acho que é alguma coisa assim. E ele faz, ele faz as jogadas de alguém que estava preso, né? Que visualizava se jogando fora da prisão durante muito tempo, e quando ele saiu de lá, ele jogou e ganhou, sei lá, um campeonato ou alguma coisa assim. E desse cara também, e o que eu sublinhei nesse sentido, de que ele visualiza quando ele deita na cama, eu achei um gatilho excelente. Porque quando nós deitamos, nós podemos, o nosso corpo relaxa. Então, nossos sentidos vão apagando. Talvez eu coloque como se fosse uma espécie de meditação, uma visualização. Existem muitas visualizações de cura. Inclusive, eu tenho vários livros que tratam disso, que fazem visualizações de cura. Inclusive, eu já fiz várias vezes, quando eu tive nem era um nódulo, que saiu algum... Era uma espécie de nódulo no meu seio há muitos anos atrás, e aí eu não sabia o que era, e eu fazia visualizações de cura. E depois aquilo foi descoberto que era um cisto sebáceo, e, enfim, ele se dissolveu, enfim, a gente teve que fazer uma intervenção médica, mas, enfim, e aquilo melhorou. E eu lembro que eu fiz muitas visualizações de cura antes mesmo de fazer os exames. E eu achei interessante ele colocar que nós podemos mentalizar como se estivéssemos assistindo um filme antes de dormir. Eu achei fantástico isso, porque às vezes, né, Patrícia, não sei você, mas eu me preocupo entre aspas, agora hoje em dia não me preocupo tanto, mas eu tenho eu me proponho a fazer muitas coisas contínuas por determinado tempo, ou por longo tempo, por exemplo, às vezes alguma novena, algum mantra que se repete por um longo tempo, e aí eu sempre procuro perceber um momento onde a minha mente esteja relaxada, para não ficar como uma forma de obrigação. Porque se você tem, eu tenho que fazer, e daí, ufa, venci aquilo não é feito de coração. Então, tem que ser uma coisa feita com o coração, feita no momento onde você está bem psicologicamente, onde você não tem nada para fazer, você está relaxado, e para que melhor que o horário de você dormir, para você fazer essas visualizações. Só que eu me sinto, Patrícia, não sei você, já vou passar a palavra para você antes de seguir aqui, eu sinto que eu tenho muitos desejos, eu estou tendo dificuldade de focar em um desejo, e não clareou ainda para mim no livro, talvez clareie, porque ele vai ensinar o passo a passo logo ali na frente. Eu sempre me visualizo uma pessoa muito positiva, me visualizo bem de saúde, essas coisas, mas isso eu faço nas minhas orações matinais. Eu já fecho os olhos e entro em meditação, e eu sempre me vejo, me visualizo saudável, as pessoas que estão à minha volta saudável, mentalizo que o grupo de yoga também estejam todos em harmonia, saudáveis. Eu penso nesse sentido de uma positividade, mas ele coloca nesse livro que a visualização ela precisa trazer emoção também, né? Você precisa entrar em uma certa vibração. E isso ficou muito claro, muito forte aqui no capítulo 6, onde ele fala da questão do consciente e do inconsciente. Tu vai ver depois, a gente vai discutir na próxima semana. Isso ficou muito interessante e muito legal de ver, e para mim faz todo sentido do mundo. Nesse sentido aqui, então, para mim foi assim uma sacada bem bacana para fazer na hora de deitar, porém, eu estou numa fase onde eu separei um caderninho aqui e eu vou começar a anotar o que é primordial, além de saúde, bem-estar, segurança, tudo isso todos nós queremos, né? É comum para todos nós, mas para mudar uma vibração, o que realmente eu gostaria de mudar e o que eu realmente me visualizo lá na frente. Não sei você, Patrícia, eu vou passar agora aí a palavra. O que você sente a respeito disso? Você já tem claro, assim, por exemplo, você visualiza, você entendeu aqui, né, em toda essa fala dele até agora, como seria essa visualização? Se é por partes, se eu posso visualizar várias coisas? Me diga alguma coisa aí, o que você sentiu disso.
Tá, eu vou falar então sobre isso que você perguntou primeiro, depois eu falo um pouco sobre o que eu anotei. Uhum. Não, eu ainda não acho que nunca vivi muito isso que ele está pregando ali da visualização, não. Uhum. Ainda não é algo assim que seja novo, mas que ainda não busquei praticar, né? Por mais que a gente às vezes eu gosto bastante da meditação, até na meditação, assim, que nem você colocou ali sobre a gente fazer o quando a gente está realmente conectada ali, né? Às vezes a gente ouve assim falar, o ideal seria a meditação diária, mas eu ainda não consegui criar o hábito, na verdade, acho que nem da oração diária. Mas às vezes quando eu sinto aquela muita vontade de fazer, eu me sinto que realmente eu estou bem conectada. Tem dia que eu estou com muita vontade de fazer essa meditação. E eu não tenho feito só de manhã com você, às vezes eu gosto de fazer à noite também, antes de dormir. Né? No domingo eu gosto de fazer a minha... Esse eu tive que colocar no celular, porque até eu criar o hábito de todo domingo fazer ali, então, aquela conexão com o meu anjo da guarda, acender a vela. Esse ainda eu tô fazendo com um lembretezinho no celular, mas realmente na hora que eu vou fazer é aquela vontade, né? Mas acho que um pouco assim eu já tinha despertado um pouco para esse lado. Eu gostei demais daquela meditação que você mandou esses dias para nós no particular e faz com os chakras ali. Cada cor eu tenho usado ela bastante. Eu gosto bastante de fazer aquela assim. Realmente eu consigo fazer uma conexão ali com aquela sua fala, com aquela sua imaginando aquilo que você está colocando. Então, acho que aos poucos, assim, eu já comecei a vivenciar um pouco disso. E hoje eu estava terminando, acabei de ler agora à tarde, ontem eu tive umas reuniões de família aí, um pouco de festa, e eu cheguei muito cansado, falei, vou ter que terminar de ler hoje. Por isso que nem prestei atenção no celular, não vi que era o sexto também. Fiquei na mente, você falando semana passada ainda assim. E ele falando ali, né, me deu aquela vontade, então, de começar a experienciar. Tem tanta coisa que a gente quer, realmente, que nem você falou, tem muita coisa que a gente quer. Só que hoje eu já consigo, assim, eu chego num momento que eu falei, não, é uma coisa de cada vez. Eu sou uma pessoa que, assim, tem muita gente que me procura para muita coisa, eu tenho que deixar um pouco de tempo para os outros, porque não tem como falar não, né? Então, é muita coisinha que não tem como falar não. É os amigos, é a família, então, ele está entrando ali. Então, eu gosto, né? Você falou, 2 livros, é um livro, outro livro. Então, estou tentando fazer uma coisa de cada vez para ir aprendendo também a ter um pouco dessa calma. Sempre foi muito agitada também, né? O que mais eu coloquei ali? E até na oração, não só da meditação, como eu já falei, a oração também não é todo dia que assim, eu não quero fazer por aquela obrigação. Quero fazer como algo que realmente brota do coração. Eu vou até falar um pouquinho do que eu comentar um pouquinho sobre o que eu escrevi aqui. Eu escrevo, eu não tenho livro, eu escrevo. Até porque eu adoro escrever. Cadê o capítulo? Aparecendo a Karine ali, mas acho que você está ouvindo, né? Como os pensamentos mudam o cérebro e o corpo, né? Ele já mostrou ali em várias experiências mesmo, é bem interessante as experiências que eles colocam ali sobre isso. Já sabe que todos os pensamentos que formulamos, né, todas as emoções que sentimos, acontecimentos e experiências, tornam o engenheiro epigenético das próprias células. Eu não sei se você já ouviu, Mary, falar, tinha um tempo atrás, eu participei de um grupo, que às vezes a gente sai desses grupos de WhatsApp, e tem um senhor ali, acho que em Santa Catarina, e ele trabalha com uma terapia disso. Tom Cal, acho que é o nome dele, não sei se você já ouviu. Eu não me aprofundei muito como é que é o trabalho dele, mas ele fala exatamente isso, de visualizações, e que ele fala que parece que a cada 8 dias nossa célula se renova. Parece que é bem interessante e ele fala bastante sobre isso, sobre as curas, em cima das nossas intenções e pensamentos.
Então, tem uma frase lá também que eu vi feita ali: somos quem controlamos o nosso destino. Estamos precisando aprender, né? Então, praticar isso agora, né? Saber a gente já sabe. Com o mesmo pensamento repetido várias vezes, o cérebro começa a mudar fisicamente. Só com o pensamento produziremos variações epigenéticas que conduzem às verdadeiras mudanças estruturais e funcionais do corpo. De novo, ele repetiu mais uma vez sobre isso. Tudo isso é possível através da técnica do ensaio mental. Esse ensaio mental eu achei interessante, que consiste em fechar os olhos, imaginar e fazer qualquer coisa repetidamente. Aí depois, quando ele coloca isso, ele quer colocar mais detalhado, e depois ali na frente ele realmente tem um lado ali onde ele fala mais voltado para o lado científico mesmo, como é que a gente faria isso, como é que funciona dentro das células, dentro do todo o nosso corpo e organismo ali, né? Então, ele fala de algumas histórias dos ensaios mentais bem-sucedidas, fala essa que você comentou do menino do golfe ali, né? Mas ele fala da história do Jim Carrey. Eu acho que eu já tinha ouvido essa história do Jim Carrey, que ele carregava muito tempo aquele cheque lá e depois ele se tornou um ator de Hollywood lá e ganhou muito dinheiro com isso. Do soldado que jogava golfe, é isso que você comentou. O que essas pessoas têm em comum é o fato de terem eliminado o ambiente exterior, ido para além do corpo e transcendido o tempo, fazendo mudanças neurológicas significativas nelas próprias. Então, eu espero também que até o final do livro a gente aprenda a fazer isso também, fugir do externo e ir profundamente no nosso interior, no nosso ser. Bem legal, Patrícia. Isso que você colocou aí, se me permite atrapalhar um pouquinho do Jim Carrey, para nós não voltarmos depois ali. Ele fazia a visualização lá no local, né? Ele foi morar em Hollywood. Porque se você for olhar, tudo bem, ele é um ator talentoso, mas se você fosse ver ele fora daquilo ali, ele não tem característica nenhuma de uma pessoa que fosse fazer sucesso em Hollywood. Ele não é um cara, um galã, não é um bonitão como eram os atores da época que ele fez sucesso, né? Que eram pessoas que na verdade, eu acho que nem ele acreditava tanto que ele teria essa possibilidade. Eu achei, e não existe, por não existir coincidências, né, é que esse cheque, né, de 10 milhões que ele tinha feito para ele mesmo, né, no nome dele, lá em 1995, ele carregou durante anos, e daí em 1994, os 3 filmes foram lançados no mesmo ano, e Jim Carrey recebeu o cheque de exatos 10 milhões. Então, assim, é muita coisa que se comprova essa questão da mente, né? Na verdade, assim, nós pensamos que o nosso ser é muito limitado, nós somos essa limitação, essa caixinha, esse corpo, nós não percebemos e nós procuramos também uma perfeição, né, Patrícia? Ser uma estrela, ser a mulher mais maravilhosa, brilhante, perfeita. O Jim Carrey não pensava nisso, ele pensava que ele queria ganhar 10 milhões e que ele queria ser um ator, ponto final. E ele começou a praticar essa visualização, mas também o sentimento. Coloca ali, né, que ele sentava em tal lugar e ele se via como aquilo. Então, existe uma vibração interna, e essa vibração, no próximo capítulo, ela é muito explicada, inclusive vai fazer muito sentido o gelo, fala inclusive do gelo, da imersão, das terapias mais punks, que elas fazem com que a camadinha ali, de um nível de consciência para o outro, ela diminua a espessura. Eu achei aquilo fantástico. Então, assim, tem tudo a ver. Vocês podem me chamar de empolgada nesse sentido, de visualizações e do poder da mente e tudo mais, mas para mim, que há 28 anos atrás, estava numa casa onde não tinham móveis e eu dormia grávida numa rede porque não tinha cama, e para ver como eu estou 28 anos depois, com a mente que eu tenho, com a consciência que eu tenho hoje, não melhor do que ninguém, não é nesse sentido, não quero me exaltar nunca, mas melhor do que eu era há 28 anos atrás, 90%. Então, eu acho que sim, a mente ela tem esse poder, todos nós temos essa capacidade, independente de quem seja, mas ela precisa ser trabalhada. Eu achei, assim, super interessante a história dele, e inclusive eu já contei em outros capítulos aqui atrás,
Eu desenhei exatamente o lugar onde eu moro agora, eu visualizei coisas que eu tenho hoje na minha vida, eu já visualizei muito tempo antes. E quando eu era criança, eu sempre visualizava e brincava na escola onde minha mãe era servente, nós brincávamos de andar de carro, e as carteiras eram os carros. E os meus carros sempre tinham 4 portas. Tinham 2 carteiras na frente e 2 carteiras atrás, e as 2 portas. E eu, depois que eu consegui, desde que eu adquiri meu primeiro carro, sempre os carros que eu consegui, sempre tiveram 4 portas. E eu lembro das minhas brincadeiras lá de infância. Então, é tudo projeção, a mente, ela projeta. E ela consegue alcançar coisas que a gente nem imagina. Só que nós vivemos vibrando na dor, na falta, na dor, né? Em tudo isso. Agora eu vou te devolver aí, Patrícia, que eu roubei só para aproveitar ali o gancho do Jim Carrey. Então, mas no fundo também é um pouco, eu consigo acreditar bastante no que eu quero, no que vai acontecer. Esses dias eu lendo um pouco, também nunca tinha lido muito sobre a numerologia, daí fui ler um pouco da minha numerologia, um dos meus, como é que eles colocam, nos meu lado obscuro, assim, seria o meu excesso de confiança, né? Mas se tem dado tanto certo, né? Enquanto não der errado, estou aí confiando. Esses dias eu até vivi uma experiênciazinha, assim, que eu fiz. De vez em quando eu tenho problema de infecção de urina. E toda vez eu acabo indo no médico e tomando uma semana de aqueles antibióticos, né? Aí esses dias eu senti de novo aquela queimação e tudo, e eu falei, não, hoje eu vou fazer a vaporização que a Paty me ensinou. Fiz 2 dias, pronto, não precisei ir no médico, resolvi, ó, já está com uns 2 meses e resolvi. Né? Se você colocou e foi lá, não é bem um placebo, porque ali acaba sendo um medicamento, porque eu fiz um chá com anti-inflamatório próprio para essas coisas, né? Mas a mente acreditou que só aquilo ia curar. Não precisava ser aquele medicamento interno. Mas é isso aí. Então, eu estou gostando também, é bastante interessante. No começo eu fiquei assim, será que a gente acredita? Mas aos poucos a gente, mesmo que sejam coisas mínimas que a gente já passamos aí pela vida, já dá para acreditar que realmente é possível. Né? Mesmo que seja uma coisa de cada vez, também não vamos querer tudo de uma vez. Aí eu vou colocar então aqui a última frase do capítulo aí, que eu achei legal. Né? Depois ali no meio ele fala das figuras, na parte das figuras ele fala mais bem técnico, assim, bem do lado da ciência mesmo ali, como é que funciona. Que como a intenção, depois tem um item ali, como a intenção e as emoções elevam a alteração e a biologia. Relembra de novo a experiência do mosteiro lá, sobre os velhinhos lá que viveram como novos. E no final ele coloca uma frase: se o processo funcionou com esses homens, também pode funcionar com a gente, consigo, né? Lá ele coloca. Em que a realidade, em que realidade você escolhe viver? E quem finge ser ou não ser? Será que pode ser tão simples assim? Vamos ver, né? Depende também da gente acreditar. É Então, isso foi mais ou aí. menos que eu anotei ali, e essa é a minha contribuição para esse capítulo. Legal, Patrícia, que bacana. Bem isso mesmo. Eu acho assim, muito está ligado por ser simples demais, as pessoas não acreditam que seja possível, e pelas nossas crenças limitantes, que eu acredito que no capítulo 8, por aí, vai falar bem específico das crenças limitantes. Existem muitas coisas entre o céu e a terra, e você que falou aí da questão da numerologia, tudo está interligado. É que nós fomos divididos em caixinhas e nos foram tirados e nos amedrontaram de todas as formas, principalmente nós mulheres. Amanhã é o Dia das Mulheres, eu quero aproveitar para deixar aqui isso daqui dito, que é um sentimento meu. Crenças limitantes, muito limitantes em termos de mulheres. Só que nesse sentido de visualizações, de meditações e de tudo mais, eu acredito que nós, mulheres, temos uma abertura maior para que isso se concretize do que os homens, porque nós não temos uma mente tão lógica. E logo no próximo capítulo ele também vai falar dessa mente lógica, quando a mente é racional demais, ela não consegue. Precisa ser uma mente muito sugestionável, e fala também um pouquinho sobre a hipnose. Precisa ser uma mente bem sugestionável para você conseguir materializar e para você conseguir
com que esses desejos se tornem realidade realmente. E eu achei bem interessante essa outra experiência que ele coloca também nesse capítulo dos dedos e do exercício. E eu comecei a mentalizar isso do exercício, inclusive lá na academia, vendo o que eu desejo, para mim. Então, ele coloca ali que esse estudo, né, que foi feito em Harvard, que os sujeitos que nunca haviam tocado piano praticaram mentalmente um exercício simples de 5 dedos, 2 horas por dia, durante 5 dias, e sem nunca mexer um dedo, tipo, só na mente. Eles mentalizavam que o dedo estava mexendo. E aí, produziram as mesmas mudanças cerebrais que indivíduos que praticaram fisicamente as atividades. Então, assim, é muita ciência envolvida nessas comprovações. Então, não foi um diz que foram medidos, foram feitos eletroencefalograma para medir esse movimento todo cerebral. E interessante que os que mentalizaram durante 5 dias tiveram as mesmas áreas do que as pessoas que realmente fizeram aquilo com os dedos. Então, a mente, na verdade, ela não distingue o que é real e do que é imaginário. Tanto que a gente colocou, eu acho que foi semana passada, retrasada, e quando eu fecho os olhos e eu me mentalizo mastigando uma maçã, a minha boca enche de saliva, como se realmente eu fosse receber a maçã para que o meu estômago digerisse. Então, existe muita verdade nisso, nesse sentido biológico e da nossa mente. Existe muita coisa. E diz ali também que só 5% da nossa mente nós usamos, 95% está lá no nosso subconsciente, e ele vai desmistificando isso também ali no próximo capítulo, exatamente contando onde está e por que está e aonde está tudo isso. E isso me chama bastante atenção. Fala sobre os genes e daí volta, né, naquela construção ali da célula que tinha no outro capítulo, e que fala muito no nosso lobo frontal. E eu falei, Karine, para a Patrícia ali no início, que me identifiquei demais com esse conhecimento, porque tem muito a ver com aquilo que eu estudo dentro da área do yoga, do Vedanta, enfim, de tudo isso. E ele fala dessa parte do lobo frontal. O lobo frontal, ele é ativado muito durante a meditação. E ele nos faz sair do cérebro reptiliano, que é na parte mais atrás, e que é dos nossos instintos mais mundanos, digamos assim, dos vícios, das brigas, da morte, da caça, de tudo isso. E aí ele coloca aqui, que ele explica, né, o lobo frontal, que é logo atrás da testa, que ele é o nosso centro criativo. É dali que vai sair as ideias criativas, e que da parte do cérebro que aprende coisas novas, sonha com as novas possibilidades, toma decisões conscientes, define suas intenções e assim por diante. É o CEO, por assim dizer, que é essa parte ali do nosso lobo frontal, é a parte mais preciosa para que nós possamos conseguir visualizar e materializar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Ele fala também da célula-tronco, eu não sei se a Karine gostaria de colocar alguma coisa aí. Eu pego aqui, daí vou seguindo, né, e aí não paro. Oi, meninas, tudo bem? Desculpa Oi, o tudo atraso. bem? Imagina. Perdão. Então, eu não peguei o comecinho, mas você me resumiu aí agora, eu peguei um pouquinho da fala da Patrícia. E sobre as células troncos, né? Que coisa maravilhosa que é, né? Que negócio impressionante. E daí, bem como ele fala no final, né? Será que é mesmo tão simples assim? Pode ser? Eu acredito que pode, mas a gente é tão limitado, né? Sei lá, pela sociedade onde a gente vive, onde a gente se limita para caber dentro de uma regra que não precisava, né? É isso, resumindo. E olha só que interessante esse negócio das células troncos, né? Quando você... o difícil vai ser, eu penso assim, nós aprender a aceitar, nem aprender, a aceitar que isso realmente é fácil e é possível. Porque se eu não tenho mais, por exemplo, tal proteína ali, não tenho mais aquele órgão, aquela célula aqui que geraria tal proteína, tem lá não sei quantos zilhões de células-tronco que podem a qualquer momento começar de novo
Então, eu penso assim, vamos pegar o exemplo da colega de trabalho que nós temos, né, Mary? Só que não é fácil, a gente sabe, não é de hoje para amanhã que isso vai acontecer, mas se eu começar a mentalizar e acreditar que sim, que é possível regenerar, né, ali a condução das minhas células nervosas, é possível se regenerar aquele pedaço da minha coluna, é possível se regenerar. Eu tinha uma distensão no meu ombro direito que eu não conseguia amarrar meu cabelo. Eu não conseguia levantar meu braço. E isso que eu não trabalho com um quadro, vamos dizer, para escrever. Não, entendeu? Daí, fui no médico, fiz um monte de ressonância, um monte de coisa e tal e tal. Não, você tem que fazer cirurgia, mesmo parecida com o teu caso. Pensei, mas eu não vou fazer. Eu já fiz essa experiência em mim sem saber, muito antes de ler esse livro. E agora, lendo, a gente começa a relembrar, né, de coisas que a gente já passou. Não, mas se eu não fiz... Ele falou assim, olha, teu tendão não arrebentou porque você fortificou a tua musculatura. Então, a tua musculatura segurou o teu tendão. Mas então eu vou fortificar meu tendão. E eu ia na academia e eu mentalizava, mas sem saber disso aqui, entendeu? Eu pensava, ó, meu ombro tá forte, o meu tendão vai melhorar. Meu ombro tá forte, meu tendão vai melhorar. Eu nunca mais eu tomei remédio pro meu tendão. Nunca mais ele inflamou, nunca mais ele doeu. Entendeu? Então, é possível. A gente tem, que nem ele falou, tá tudo ali. Essas células tronco, elas é o nosso coringa, né? Tá ali para tudo. Se você, que nem fala ali, porque você chegou a tal idade, então você é propenso a ter tal doença. Se você acreditar, você vai ter. Tipo, eu tenho aqui meus quase 45 anos e vou lá correr, jogar bola que nem um piá pançudo ainda. E vou, entendeu? Porque eu não lembro da idade que eu tenho quando eu tô lá. Eu sei, claro, tem alguns limites, claro, a gente tem, mas é diferente quando você... E daí ele fala também, né? Quando você consegue ficar naquele estado onde o ego não existe mais. Deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que tá. Que você mentaliza realmente, porque não é só mentalizar, quero, sei lá, ganhar na Mega Sena e nunca jogar, por exemplo. Também, né? Você tem que fazer a tua parte. Eu quero melhorar do meu estômago, mas eu não faço nada para me ajudar, não mudo nenhum hábito também, né? Isso também é fato. O estado de pura consciência, né? Que eu lembrei aqui também do outro livro que a gente leu, que ele fala dos portais, Mary, lembra? Também é um estado de pura consciência, quando você consegue acessar, né? É uma outra dimensão, vamos dizer assim. Você não lembra nem de tempo, nem de espaço, nem de frio, nem de calor. Você simplesmente mentaliza o que você quer, ou se for um agradecimento profundo pela tua vida, pela vida dos teus filhos. Então, e isso é tão bom, e parece que o tempo ali não passa, parece que não existe um tempo, né? E de repente, às vezes já aconteceu muitas vezes, eu já comentei isso em outras vezes também. Às vezes eu tô com meu filho ali, aquele cochilo de 10 minutos parece que foi uma noite de sono revigorante, entendeu? Então, esses estados de pura consciência que a gente não consegue ter no nosso dia a dia, na correria. A gente não se permite melhorar, a gente se boicota, né? A gente tá com tudo ali, tá na mão. E essa parte das células tronco eu achei assim, bem incrível. E só me faz acreditar cada vez mais que sim, que é possível, que eu não temo, entendeu? Assim, se eu precisar, eu não vou precisar no caso, né? Mas, tipo assim, se me acontecer de ficar doente ou tal, eu não temo, sabe? Eu sei que posso melhorar, eu sei que consigo ir, eu sei que tem por onde. Mesmo tenho que tomar o remédio, às vezes preciso além do, né? Para potencializar, vamos dizer, o efeito placebo, eu preciso da droga em si, do comprimidinho falso que seja. Mas, sabe, é possível, sim. Eu sou que nem você, Mary, eu sou meio fanática pelo que está aqui, sabe? Eu acredito no que está aqui. Eu sinto que é possível, sabe? Eu sinto. Muitas vezes também, quando a gente está muito exausto, assim, da correria do dia a dia, você pensa, nossa, eu não vou dar conta disso. Mas lá no teu subconsciente você já construiu aquilo feito. E quando você vê, você termina a tarefa. Então isso também é um modo, né, do placebo estar presente
porque não é só na doença, só no regenerar um órgão, alguma coisa, é na vida em si, em tudo. Né? Eu acredito que o meu casamento vai melhorar, que eu posso ser diferente, que o meu companheiro vai... Acredito, e foi, entendeu? Aconteceu comigo. Né? Então, eu tenho inúmeros exemplos também, digamos assim, de vida, vivos aqui, que eu posso dizer sim, é verdade, é possível. Sei lá, antes chamava de, que não deixa de ser também a providência divina, mas eu sempre, antes da providência divina, você sempre imaginou aquilo. Se você relembrar no fundo, né? Não, eu não vou passar necessidade, de algum lugar vai vir uma ajuda necessária para aquele momento. Então, a gente sempre mentalizou. Às vezes não lembra, mas o teu subconsciente trabalhou naquilo. Né? Não sei se fui muito fora do que vocês estavam falando, mas cheguei atrasada, então às vezes pego o bonde andando, quer ficar na janela, mas para mim o livro assim está sendo bem de grande valia, assim, tudo que está aqui. Ainda mais que é tudo, né, meio documentado ali, tudo com experiências comprovadas. Isso também é bem, para mim que sou muito acelerada e tal, que tenho que ter a coisa, parece São Tomé que tem que ver para crer, né? Então tá ali, tá documentado, aconteceu realmente. Fica mais fácil de você acreditar que é possível, né? Mesmo eu já sabendo que sim, que pode acontecer. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza, Karine, contribuiu sim, e muito. É mais ou menos isso que eu e a Patrícia estávamos discutindo, sim, bem nessa linha aí, perfeito. E ali, para finalizar mais ou menos o capítulo, ele traz também o que você falou aí. Nós, na verdade, as nossas crenças, elas são tão limitantes e nós ficamos tão presos, por exemplo, ali ele fala que o nosso lobo frontal ajuda a desconectar do corpo, que são os 3 passos principais para que eu consiga criar alguma coisa nova, é se desconectar do corpo, do ambiente e do tempo. Então, não importa. Então, por isso que ele coloca aquelas pessoas que se sentiram mais jovens, ele coloca tantos exemplos aqui, não só de doenças, mas de outras experiências, onde é desconectado do próprio corpo, do tempo e do ambiente, da cirurgia lá do joelho, que criou cartilagem novamente. Então, coisas assim muito, muito interessantes de se ver e que as pessoas, você não, eles tiveram que passaram pela experiência, eles tiveram que sair desse modo, não, meu corpo está aqui, está estragado e não tem o que fazer. Você tem que acreditar que você não é o corpo. Então, por isso que eu acho que fez sentido para mim também, porque nós trabalhamos muito em cima disso, de você perceber que isso aqui é matéria apenas, e que o nosso espaço mental, ele é muito maior, mas não é esse espaço de emoções, é esse espaço de criatividade, de consciência, tudo isso que nós encontramos dentro da meditação, ele é um espaço criativo, é um espaço que se expande, mas também é um lugar onde você demora realmente para chegar. E como eu e a Patrícia falávamos no começo, até ela, para criar uma rotina de orações, por exemplo, ela não tem conseguido criar essa rotina ainda. É só quando ela sente que deve. Então, são coisas que, com o tempo, você vai conseguindo. E quanto mais tempo você vai fazendo repetindo essas ações diárias, elas vão se tornando mais parte de ti. E aí, quando você vê, daqui a pouco, você está meditando, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, e a meditação começa a fazer falta para você. O dia que você não medita, você sente, ai, meu Deus, hoje eu poderia ter meditado, se eu tivesse meditado, eu estaria mais tranquila. E eu vejo essa questão da projeção ali que a Karine falou também, no sentido de nós também que estamos na escola, por exemplo. Eu tenho visualizado uma turma difícil, que vocês sabem todos, né? Eu tive uma turma difícil, eu visualizo eles alegres, felizes, sabe, empolgados com a aprendizagem, eu visualizo eles lendo, escrevendo, sabe, antes de eu dormir, eu visualizo a turma fazendo tudo aquilo que de repente, lá quando eu cheguei, eles não fariam, mas eu visualizo e acredito que eles vão melhorando a cada dia, e isso tem ajudado bastante, o comportamento tem melhorado, enfim, coisas têm melhorado. E aí eu até sublinhei aqui como importante, até não sei o que é, porque é praticamente um parágrafo, então eu vou ler aqui novamente, que está escrito assim: agora podemos entender exatamente por que é que, se mantivermos uma intenção clara de um novo futuro, combinarmos essa intenção
com um estado emocional expansivo e elevado, e repetirmos o processo vezes e mais vezes até criarmos um novo estado mental e um novo estado de ser, esses pensamentos parecerão mais reais do que a nossa visão anterior limitada da realidade. Enfim, estaremos livres. E uma vez que tenhamos acolhido essa emoção para valer, podemos nos apaixonar mais facilmente pela possibilidade que estamos a imaginar. Então, esse estado de liberdade, de não estar preso nem no corpo, nem na mente, nem nos pensamentos, nem nas emoções. E aí ele coloca ali a última parte final, que é de volta ao mosteiro, onde ele faz a experiência, tirando as pessoas do local e das crenças que elas tinham próximas a ela. Eu acho que o que limita muito nós são da onde nós viemos, a nossa família, os nossos colegas, e dos outros, a importância que nós damos para o mundo à nossa volta. O que vão pensar do nosso corpo, o que vão pensar do nosso cabelo, o que vão pensar se nós chutarmos o balde e formos fazer outra coisa, ou que não vão nos criticar, vão isso, vão aquilo. Nós somos, na verdade, cheias de medo, né? Eu acho que quando a gente soltar um pouco esses medos e confiar mais nisso que a Karine falou, que talvez seja, sim, providência divina, mas que seja essa força maior que a gente tanto fala, ou que seja lá essa própria poder de criação interno, nós vamos visualizar a energia divina, eu acho que a energia criadora, que é Deus, na minha consciência é Deus, como algo muito mais real e muito mais perto de nós. Nós visualizamos como uma coisa muito longe, alguém sentado num trono muito distante, então nós não imaginamos que habita em nós, mas que nós não podemos manifestar nada desse poder tão poderoso, porque senão é uma blasfêmia, nós vamos querer ser mais poderosos que Deus, não é isso a crença que colocaram em cima de nós? Então, as pessoas têm medo do potencial que elas têm, de ser o que elas são, de medo do castigo de Deus por eu estar pensando que eu sou mais poderoso. Existe muita coisa aí no meio que tem que ser mastigada dia após dia, entendida, e isso também as aulas de filosofia, né, trazem com força essa questão, né, de entender realmente quem nós somos, o porquê nós estamos aqui, e uma espiritualidade também muito diferente do que aquela que nos colocaram, e que, na verdade, se a gente for refletir com uma mente lógica, clara e objetiva, não tem sentido nenhum. Não tem sentido o que nos ensinaram. Não tem sentido castigos. Não tem sentido um amor profundo e sincero ser castigador. Então, tem muitas coisas aí, né, meninas, e meninos que talvez vejam esse vídeo depois, tem muita coisa ainda para a gente mastigar, entender, clarear nossa mente, para nos tornarmos principalmente seres humanos melhores, mas para criar uma realidade melhor que nós queremos. Se nós, agora, por exemplo, eu cito o exemplo da guerra, se eu ficar ali muito voltada na televisão, nem tenho ligado muito, eu começo a entrar na energia da dor, eu vejo pessoas chorando, mães com os filhos apavorados no colo, que mãe que não vai se conectar com a energia daquela mãe que não vai sentir uma dor no coração, um desespero de ver aquilo. E não é fechar os olhos para a desgraça, mas em vez de ficar assistindo e colocando para baixo, eu mentalizar que a guerra acaba, que eu vejo aquelas mães sorrindo, com aqueles filhos felizes saindo e com aquele planeta em paz. E aí, uma vez eu falei que eu fazia, nem era visualizações, eu coloquei no meu computador frases que sugestionam o cérebro. Eu vi uma vez um programa, faz tempo já, uns 10 anos atrás, e eu coloquei como frase, e do nada, tipo, você está trabalhando, aquela frase vem tipo, passa na tela. E segundo aquele programa que eu tinha feito lá, aquele negócio que eu tinha estudado, eu colocava aquela frase passando ali, repetir na tela, o meu cérebro inconsciente ia ativando aquilo. Se eu não me engano, eu tinha colocado uma frase de que eu, na época, era o desespero da magreza, né? A pessoa ainda estava naquela vibe de quero ser magra, né? E aí tomava tudo quanto é coisa e vivia naquele esquema que vocês já sabem. E aí eu colocava essa frase passando, e eu contei para uma amiga, porque eu era muito bocuda, tudo eu contava, tudo eu falava. Hoje em dia eu já escolho para quem eu entrego as minhas conversas. E eu contei para uma pessoa e ela falou assim: meu Deus, mas você coloca ali na tela e você acredita nisso, sabe? Rindo da minha cara. Aí, como minha fé daquilo não era tão forte, eu fiquei chateada com a pessoa, tirei a minha frase. Se tivesse deixado, né?
a minha frase ali tivesse acreditado, se bem que é tudo uma etapa, né? Hoje eu acredito que hoje, tipo, nada, e principalmente de quem veio, que me falou isso, que não tem sentido nenhum, uma pessoa que para mim não tem, né, não é nem desvalorizando a pessoa, mas uma pessoa totalmente pessimista, como é que vai colocar uma pessoa otimista para cima? Nunca, né? Então, vamos até levar esse livro assim para o lado de que escolher também melhor as pessoas que a gente tem contato, né, meninas? Escolher mais os programas que a gente assiste, escolher as músicas que a gente ouve e ir limpando esse nosso projetor aí de coisas positivas e de bem-aventurança e de coisas boas, né? Enquanto nós vivermos nesse mundo aí. Acho que por hoje deu, né? Pode falar, Karine. Tá contigo aí a palavra. Uma coisa. Quando ele fala ali do lobo frontal, eu lembrei da pineal. Tem alguma coisa a ver ou não? Tudo a ver. Tem. É ali, é a glândula pineal. É ela que é ativada, que ela é ali dentro e é atrás da testa, bem ali onde ele descreve. Ele não fala nesse... Mas eu acho que ali, no capítulo mais à frente, eu acho que ele vai falar disso também. Eu vou perguntar, porque vai que estou viajando demais, eu estou vendo coisas. É bem nesse sentido mesmo, é bem ali. A gente pensa que acaba misturando tudo, mas é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só, por isso que eu falei para a Patrícia, eu encontrei muitas coincidências, muitas coisas que tem tudo a ver. Muita resposta, né? Muita resposta. Muita resposta. Eu acho que quando a gente procura, né, e está aberto, assim, com a mente aberta, a gente encontra, né, elas vêm através dos livros, dos filmes e tudo mais, né? Eu acho que até um desconhecido que vem que fala alguma coisa, você pensa, nossa, quem é esse? Nada a ver aí, mas me disse uma coisa tão, né? Verdade. Tudo a ver, às vezes, né? E eu falei no início para a Patrícia, Karine, reforçando agora para ti, que numa parte ali do livro ele fala que essa visualização pode ser feita à noite, quando você deita, né, para adormecer, ele traz isso ali no livro. Eu achei isso muito bacana, porque às vezes você não tira o tempo ou se torna uma coisa cansativa, já com o dia corrido e cheio, então, quando você deita, relaxa, você visualiza aquilo que você quer. Eu sempre visualizo o meu dia, e vez ou outra eu esqueço. Quando eu esqueço, meu dia não flui tão bem. Eu tenho o hábito de mentalizar, tipo assim, as tarefas do próximo, né? Do dia seguinte, ali, o que eu vou fazer primeiro e tal. Ou o que eu tenho para fazer amanhã, como que eu vou organizar o meu tempo. E, às vezes, por um motivo ou outro, acaba, sei lá, surgindo um imprevisto, que não existe imprevisto, mas enfim, né? Mas daí você pensa, nossa, que nem eu falei, nossa, não vou dar conta. Mas quando você vê, você mentalizou aquilo, a tua tarefa foi realmente realizada. Ou um pouco mais cansativo ou menos, mas eu principalmente, né, particularmente, assim, eu consigo. Sabe? Que se eu mentalizo que hoje eu vou fazer tal coisa, nem que eu vá dormir meia-noite. Mas aquilo é feito. Sabe? Isso eu já tenho, assim, como um hábito. Bem legal. Às vezes. Muito legal. Deixar lá, mas sou. Sim. Que bom, então, meninas, gratidão pela companhia de vocês. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Agradeço, então, né, a presença de vocês, toda essa abertura que a gente foi tendo, né, a partir desses estudos anteriores e que foram vindo, né, esses livros e todas essas coisas, que nós possamos estar juntas aí para descobrir muitas coisas novas, né, nesse caminho aí do autoconhecimento. Um beijo a todas vocês e quem estiver agora, quem estiver no futuro, um beijo, fiquem bem. Na próxima segunda-feira, vamos ler, então, o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, leia, Patrícia, o 6 e já leia o 7, que eu acho que vai dar para discutir os dois. Fica bem bacana também.